Minha mãe escolheu o lado de uma amiga que me traiu, deixando-me completamente sozinho e desamparado em um momento em que mais precisava de apoio. Eu nunca pensei que um dia contaria isso, que abriria minha alma para falar de algo que marcou minha adolescência de uma forma tão cruel, mas agora sinto que preciso tirar esse peso de dentro, porque por anos carreguei a sensação de ter sido abandonado, traído e deixado sozinho pela pessoa que deveria ser meu porto seguro, minha mãe. E a dor era tanta que, às vezes, parecia que eu não conseguiria sobreviver, que nunca conseguiria me sentir seguro, amado ou valorizado, porque quando você tem 14, 15 anos e a pessoa que deveria te proteger escolhe acreditar em quem te machuca, todo mundo desaba ao redor, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque minha mãe escolheu o lado da amiga dela, aquela mesma que me traiu, me humilhou, me deixou exposto e sozinho em momentos que eu mais precisava de apoio, e eu fiquei ali, tentando entender como alguém que te deu a vida pode simplesmente ignorar o sofrimento do próprio filho, tentando justificar o injustificável, tentando acreditar que, talvez eu estivesse exagerando, que talvez fosse culpa minha, que eu tinha feito algo para merecer aquela rejeição, mas no fundo eu sabia que nada daquilo era minha culpa, que eu só tinha sido vítima da escolha errada de quem deveria me proteger. E cada dia que passava sem o apoio dela só me mostrava que a vida não é justa, que nem todos têm caráter, que nem todos priorizam o que é certo, que muitas vezes o amor da mãe é condicionado e pode ser negado quando ela escolhe acreditar em quem mente, manipula e destrói. E foi assim que minha adolescência se transformou em um campo minado emocional, porque eu tinha que lidar com o trauma da traição, com a dor do abandono, com a sensação de que ninguém estava do meu lado, e ao mesmo tempo aprender a me manter forte. Porque se eu fraquejasse, não haveria ninguém para me segurar, e é impressionante como a falta de apoio familiar nos obriga a crescer rápido, a se proteger de forma que uma criança ou adolescente nunca deveria precisar, e eu aprendi a endurecer meu coração, a criar armaduras invisíveis, a não confiar em ninguém além de mim mesmo, a calcular cada passo, cada palavra, cada reação, porque a vida ensina na marra que não existe lealdade quando você menos espera, e que a verdadeira traição pode vir de pessoas que você acredita que jamais fariam mal, e eu tinha que me acostumar com isso muito cedo. Enquanto os outros adolescentes viviam suas experiências sem essa carga, eu estava lidando com abandono, com rejeição e com a frieza de quem deveria me amar incondicionalmente. E lembro claramente de cada momento que senti essa dor, de cada lágrima derramada escondido no meu quarto, de cada noite em que olhei para o teto tentando entender por que a pessoa que me deu a vida não estava do meu lado. E a verdade é que não existe explicação, não existe justificativa, e foi nesse vazio que eu comecei a me conhecer, a descobrir quem eu realmente sou, porque quando ninguém acredita em você, quando ninguém te protege, você tem duas opções: se afundar ou aprender a sobreviver, e eu escolhi sobreviver, escolhi me fortalecer, escolhi criar minha própria base de segurança emocional, mesmo que isso significasse crescer sozinho, sem referência, sem o apoio de quem deveria ser minha âncora. E cada desafio que surgia, cada situação em que precisava enfrentar a vida sem suporte, apenas reforçava minha determinação de nunca mais depender de ninguém que pudesse me abandonar, porque eu percebi cedo que confiança não se dá, se conquista, e se perde em um instante quando você menos espera. E minha mãe me mostrou isso de forma clara, quando decidiu acreditar em alguém que me traía, alguém que se aproveitava da minha vulnerabilidade, e enquanto ela e aquela amiga se apoiavam, eu ficava sozinho tentando juntar os pedaços da minha autoestima, tentando entender quem eu era, tentando me convencer de que eu merecia ser amado, merecia ter alguém do meu lado. E era um esforço diário, uma luta constante contra o sentimento de rejeição. Porque a traição dói de formas que ninguém consegue explicar, e quando vem acompanhada do abandono de quem deveria te proteger, ela se torna ainda mais devastadora, mais cruel, mais definitiva. E eu lembro de momentos em que senti raiva, uma raiva silenciosa, uma fúria contida, porque eu sabia que gritar não adiantaria, que ninguém ouviria, que ninguém entenderia, e a única forma de sobreviver era internalizar tudo, transformar a dor em combustível para me tornar alguém melhor, mais forte, mais consciente, alguém que jamais permitiria ser manipulado ou abandonado novamente. E foi assim que minha adolescência se transformou em uma escola de vida, uma lição dura e implacável sobre caráter, lealdade e resiliência, porque eu tive que aprender a me apoiar em mim mesmo, a acreditar em mim, a me fortalecer emocionalmente de maneira que ninguém jamais esperaria de um adolescente. E essa força que nasceu da dor se tornou minha base, meu alicerce, minha proteção contra todos aqueles que poderiam me machucar, e ao mesmo tempo, começou a me ensinar que a vida pode ser injusta, que as pessoas podem ser cruéis, mas que a nossa reação é o que determina quem seremos, e eu escolhi reagir com coragem, com determinação,
com foco no meu crescimento e na minha própria felicidade, e cada vitória que eu alcançava, por menor que fosse, se tornava um lembrete de que eu não precisava da aprovação de ninguém para me sentir digno, para me sentir completo, para me sentir amado, mesmo que esse amor tivesse que nascer dentro de mim. Porque quando você é traído por alguém que deveria ser seu porto seguro, você aprende que o verdadeiro amor começa com você mesmo, e que a sobrevivência emocional depende de se valorizar, de se proteger, de colocar limites, de nunca abrir mão de quem somos em nome de quem não nos valoriza. E enquanto minha mãe e aquela amiga viviam suas vidas, eu fui me reconstruindo, aprendendo a confiar novamente, mas de maneira seletiva, aprendendo que amizade, lealdade e amor são raridades que devem ser protegidas a todo custo, e que ninguém merece ocupar espaço na sua vida se não está disposto a lutar por você. E foi nesse processo de reconstrução que comecei a descobrir quem realmente eram as pessoas ao meu redor, quem merecia meu tempo, meu respeito, meu afeto, e quem não merecia, porque a dor nos dá clareza, e a solidão nos ensina a enxergar através de máscaras, a identificar intenções, a perceber quem é verdadeiro e quem apenas finge ser, e cada dia que passava me tornava mais consciente, mais forte, mais resiliente, e ao mesmo tempo mais cauteloso, porque eu sabia que o mundo não seria gentil comigo, que minha mãe havia me dado o exemplo cruel de como a lealdade pode ser quebrada, e que eu precisava estar pronto para lidar com isso, sem me perder, sem me deixar abater, e foi assim que cada lágrima, cada noite solitária, cada sentimento de abandono se transformou em combustível, em aprendizado, em força para enfrentar o que viesse, e foi nessa luta silenciosa, invisível para todos, que eu comecei a me tornar alguém que não apenas sobrevive, mas que aprende a se proteger, a valorizar quem está ao lado, e a nunca mais aceitar ser traído ou abandonado por quem diz amar. Porque a vida me ensinou da forma mais dura que lealdade e caráter são escolhas, e que às vezes até aqueles que deveriam nos amar escolhem ficar do lado errado. E quando isso acontece, tudo o que podemos fazer é aprender, crescer, nos fortalecer e garantir que no futuro nós mesmos nunca seremos a versão fraca, vulnerável ou manipulável de nós mesmos, e que a dor que sentimos hoje se transformará na força que guia nossas escolhas amanhã. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo, que cada dificuldade, cada abandono, cada rejeição se tornava uma ferramenta para me tornar mais resiliente, mais consciente, mais pronto para a vida. E foi assim que eu sobrevivi, cresci e comecei a imaginar o homem que eu queria ser, e cada passo que dei desde aquela época foi marcado pelo desejo de nunca mais depender de ninguém que não estivesse disposto a estar de verdade, de nunca mais permitir que meu coração fosse usado como refúgio para egoísmo alheio, e de nunca esquecer que a força nasce da dor, da solidão e do abandono, e que ninguém pode tirar isso de nós se aprendemos a nos proteger, a valorizar a nós mesmos e a escolher corretamente aqueles que farão parte da nossa vida. Quando eu percebi que minha mãe tinha escolhido ficar do lado daquela amiga que me traiu, algo dentro de mim quebrou de uma vez, porque eu acreditava que ela seria meu porto seguro, que mesmo que o mundo inteiro me virasse as costas, minha mãe estaria lá, mas não foi assim. E aquele dia ficou marcado na minha memória como o momento em que aprendi que até os vínculos mais próximos podem falhar, que o amor que você sente por alguém não garante reciprocidade, e eu me senti sozinho, completamente só, lutando contra um sentimento de abandono que era esmagador, tentando entender como alguém que supostamente me amava poderia simplesmente ignorar tudo o que eu sentia, toda a dor, todos os medos de um adolescente tentando se achar no mundo. E foi nesse vazio que comecei a perceber o quanto a vida pode ser cruel, porque não existe preparação para o momento em que você percebe que não pode contar com quem deveria ser seu refúgio, e cada noite em que me deitava sozinho, tentando engolir a raiva, a tristeza, a sensação de que ninguém estava comigo, eu sentia como se o chão desaparecesse sob meus pés, e eu tive que aprender a me levantar sem ajuda, a encontrar forças em mim mesmo, porque não havia ninguém para estender a mão, ninguém para segurar meu ombro, ninguém para dizer que tudo ficaria bem. E foi nesse período que desenvolvi uma cautela intensa, uma desconfiança quase instintiva das pessoas, porque quando você é traído e deixado sozinho, aprende rápido que confiar cegamente é um risco mortal, que nem todos têm intenções puras, e que algumas pessoas, mesmo aquelas que dizem amar, podem te machucar profundamente. E eu comecei a me observar, a me conhecer, a perceber cada emoção, cada reação, a criar barreiras invisíveis ao redor do meu coração. Porque eu precisava sobreviver emocionalmente, e ao mesmo tempo tentar não me tornar amargo, não me tornar alguém que retribui a crueldade com crueldade. E era uma luta diária, constante, porque a sensação de rejeição era intensa. E cada interação com minha mãe depois disso era uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade,
porque eu via nos olhos dela a escolha clara de quem ela priorizava, e isso me ensinou que caráter não se compra, não se força, que nem todo amor é incondicional. E que às vezes você precisa aceitar que aqueles que deveriam estar ao seu lado podem falhar de forma irrevogável. E foi nesse contexto que eu comecei a me transformar, que eu comecei a criar uma versão de mim mesmo que não dependia de validação externa, que não precisava do reconhecimento de quem me feriu para me sentir completo. E eu comecei a buscar pequenas vitórias, pequenos momentos de autonomia, qualquer coisa que me lembrasse que eu podia sobreviver e prosperar apesar do abandono. E lembro de como cada amizade que eu fazia naquele período era cuidadosamente analisada, porque eu precisava ter certeza de que ninguém ia me trair, de que ninguém ia me abandonar como minha mãe havia feito, e isso me tornou seletivo, cauteloso, às vezes frio, mas também extremamente consciente, porque eu sabia que meu coração não poderia ser tratado como brinquedo, não poderia ser colocado em risco por aqueles que não mereciam, e eu comecei a aprender a lidar com sentimentos contraditórios, a sentir raiva e tristeza ao mesmo tempo, a sentir amor e repulsa, porque minha mãe ainda era minha mãe, mas a dor do abandono tinha ensinado que amor não é suficiente quando as escolhas são erradas, e eu precisei aprender a me perdoar, por sentir raiva dela, por sentir mágoa, porque eu sabia que sentir isso não me tornava uma pessoa ruim, apenas humana, apenas alguém que foi ferido de maneira profunda e precisava processar essa ferida para sobreviver. E ao mesmo tempo eu percebi que precisava aprender a me proteger de futuros danos, que não poderia repetir padrões, que precisava internalizar que meu valor não depende da aprovação de ninguém, mesmo que seja de minha mãe. E foi nesse período que comecei a investir em mim, em meus interesses, em minhas habilidades, tentando encontrar significado fora da validação familiar, tentando criar um mundo em que eu pudesse prosperar independentemente de quem estivesse ao meu lado, e cada pequeno sucesso se tornou um lembrete de que eu podia ser completo, mesmo que o apoio que eu esperava nunca tivesse vindo. E ao mesmo tempo, a dor me ensinou empatia, me ensinou a reconhecer a dor alheia, a perceber que todos têm seus próprios problemas, e que muitas vezes, as escolhas ruins que os outros fazem não são sobre você, mas sobre eles mesmos, sobre as limitações, medos e egoísmo que carregam. E eu comecei a aprender a diferenciar quando alguém realmente se importa e quando alguém apenas finge. E isso foi um aprendizado intenso e doloroso, mas necessário, porque eu precisava reconstruir minha confiança, meu senso de valor, e minha capacidade de me relacionar sem medo constante de abandono. E ao mesmo tempo, essa experiência moldou a pessoa que eu me tornaria, alguém resiliente, consciente, capaz de lidar com adversidades, capaz de entender que a vida pode ser injusta, mas que podemos escolher nossa reação, podemos escolher crescer, evoluir, nos fortalecer, mesmo diante da dor mais intensa. E eu comecei a perceber que cada lágrima, cada noite de desespero, cada sentimento de solidão, era também uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aprender a ser mais forte, mais prudente, mais preparado. E eu comecei a estabelecer limites claros, a criar um espaço seguro para mim mesmo, a não permitir que ninguém ocupasse minha vida se não estivesse disposto a lutar comigo, a compartilhar momentos e a respeitar meu valor. E isso foi um aprendizado que eu carregaria por toda a vida. Porque uma vez que você experimenta abandono de alguém que deveria ser seu porto seguro, você nunca mais é ingênuo. Você nunca mais deixa de perceber sinais de deslealdade, você nunca mais coloca seu coração em risco de forma inconsequente, e ao mesmo tempo, eu percebi que precisava nutrir meu próprio amor próprio, minha própria autoestima, meu próprio senso de dignidade, porque ninguém, nem minha mãe, nem aquela amiga, poderiam dar aquilo que eu precisava, e se eu quisesse sobreviver e ser feliz, eu precisava criar isso dentro de mim, e foi assim que comecei a construir uma armadura invisível, uma força interna, uma consciência emocional que me protegia e me guiava, e cada dia em que eu percebia que podia enfrentar a vida sem depender de ninguém, sem esperar apoio de quem não merecia, era um pequeno triunfo, uma confirmação de que eu estava no caminho certo, que mesmo na dor eu podia me erguer, e essa força me preparou para tudo o que viria depois, para relacionamentos, desafios e experiências futuras, porque eu aprendi cedo que a vida não dá garantias, que pessoas podem falhar, que amor pode ser condicional, mas que a nossa própria força é uma escolha, e que podemos decidir nos tornar melhores, mais resilientes, mais preparados, independentemente de quem nos abandona. E foi nesse processo de autodescoberta e superação que eu comecei a perceber o quanto a adolescência difícil, marcada pela traição e pelo abandono de minha mãe, havia me moldado, e que cada sofrimento, cada lágrima, cada momento de dor era na verdade a base sobre a qual eu construiria minha vida.
Adulta, mais consciente, mais forte, mais capaz de lidar com as decepções e de valorizar quem realmente merece estar ao meu lado, e essa percepção me deu uma sensação de controle, de propósito, de que eu podia escrever minha própria história, definir minhas próprias regras, escolher meus aliados e proteger minha própria felicidade, e essa consciência se tornou uma bússola para todas as decisões que eu tomaria no futuro, porque eu sabia que não poderia mais repetir erros, que não poderia mais permitir que ninguém manipulasse ou abandonasse minha confiança, e que o maior aprendizado daquela fase dolorosa era que a sobrevivência emocional depende de autovalor, de limites claros, de consciência, de força, e que o verdadeiro poder está em não permitir que o abandono dos outros defina quem você é, mas sim que você use essa dor como combustível para se tornar alguém melhor, mais resiliente, mais íntegro, e eu comecei a me orgulhar de pequenas conquistas, de pequenas vitórias, de cada passo que dava para me erguer e me provar que eu podia ser completo mesmo sem apoio, e essa força interna começou a me definir, me preparar para o futuro e me ensinar que, mesmo quando aqueles que deveriam estar ao nosso lado escolhem nos trair, ainda podemos construir uma vida de significado, amor próprio e realização, porque ninguém pode tirar aquilo que cultivamos dentro de nós mesmos, e foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Cada dia que eu sobrevivia, cada obstáculo que eu superava, cada escolha certa que eu fazia, se tornava a prova de que eu poderia confiar em mim mesmo, que eu podia construir minha vida sem depender da aprovação de ninguém, e que a dor que eu carregava não era um peso, mas um alicerce para a pessoa que eu estava me tornando. Quando eu finalmente saí da adolescência, percebi que as cicatrizes daquele abandono e da escolha da minha mãe de acreditar na amiga que me traiu não haviam desaparecido. Na verdade, elas me acompanhavam como sombras silenciosas, influenciando cada decisão que eu tomava, cada relacionamento que eu iniciava, cada amizade que eu tentava construir, porque a desconfiança se tornou uma espécie de guia interno, uma proteção que eu desenvolvi para não repetir os erros do passado, para não me deixar ser manipulado ou traído novamente. E foi nesse período de transição que comecei a perceber o quanto aquela experiência havia me moldado, me tornado resiliente, mas também mais cauteloso, mais calculista, alguém que observa cada gesto, cada palavra, cada intenção das pessoas ao meu redor, porque quando você aprende cedo que até quem deveria te amar pode te abandonar, você se torna hiperconsciente do mundo, e isso me fez amadurecer rápido, mas também me deixou com uma sensação de solidão que ninguém consegue entender se não passou por algo parecido, e eu vi os amigos ao meu redor vivendo a vida sem esse peso, sem essa paranoia de proteção emocional, e eu me sentia diferente, como se estivesse carregando uma mochila invisível cheia de dor e aprendizados. E ao mesmo tempo, eu percebi que precisava transformar essa dor em algo produtivo, em algo que me fortalecesse, porque se eu me deixasse consumir pelo ressentimento, pela raiva e pelo abandono, eu nunca teria chance de construir uma vida normal, de ter relacionamentos saudáveis, de confiar novamente. E eu comecei a investir em mim, em meus estudos, em minhas habilidades, em tudo que pudesse me dar algum senso de controle. Porque a sensação de impotência que senti quando minha mãe escolheu a amiga sobre mim era algo que eu jamais queria sentir de novo. E a cada conquista, a cada vitória, mesmo que pequena, eu me sentia mais capaz de criar minha própria realidade. Uma realidade em que eu era dono da minha história, e não mais vítima das escolhas dos outros. E essa força começou a se manifestar em todas as áreas da minha vida, porque quando você aprende a sobreviver sozinho, quando ninguém te segura, você descobre que pode ser capaz de coisas que jamais imaginou. E eu comecei a perceber que meu futuro não precisava ser definido pelo abandono que sofri, que minha vida não precisava ser limitada pelas escolhas de quem me traiu, que eu podia criar meu próprio caminho, e comecei a fazer isso passo a passo, construindo uma base sólida de independência emocional, financeira e social, e cada passo que eu dava era marcado pelo desejo de nunca mais depender da aprovação de ninguém, nem de minha mãe, nem da amiga, nem de qualquer outra pessoa que pudesse me decepcionar. E ao mesmo tempo, eu aprendi a valorizar quem realmente merecia meu tempo, meu respeito e meu afeto, porque a dor me ensinou a diferenciar entre aqueles que estão ao nosso lado de verdade e aqueles que apenas fingem, e eu comecei a cultivar relacionamentos saudáveis, escolhendo cuidadosamente amigos, parceiros e pessoas que me respeitassem. E isso não foi fácil, porque muitas vezes as cicatrizes do passado me fizeram recuar, hesitar, desconfiar. Mas com o tempo eu percebi que precisava me permitir confiar de novo, e essa confiança era seletiva, baseada em ações concretas, e não em palavras vazias. E foi assim que eu comecei a construir minha vida adulta, marcada pelo aprendizado da traição e do abandono, mas também pela determinação de não permitir que o passado definisse meu futuro. E eu comecei a perceber que minha mãe,
ao escolher o lado da amiga que me traiu, me deu uma lição dolorosa, mas valiosa, porque eu aprendi a me proteger, a me valorizar, a ser resiliente. E que a força verdadeira nasce da adversidade, do sofrimento, da dor que você transforma em crescimento. E eu comecei a me orgulhar de cada passo que dava, de cada conquista, de cada vitória silenciosa. Porque eram provas de que eu podia sobreviver, que eu podia superar, que eu podia ser alguém inteiro, mesmo depois de ter sido traído e abandonado. E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que a vida adulta traz desafios diferentes. Porque as feridas da adolescência não desaparecem, elas apenas se tornam parte de quem você é. E a cada relacionamento, a cada amizade, a cada situação de confiança, eu sentia o peso daquele abandono, e precisava constantemente reforçar meus limites, minha consciência, minha força, para não repetir padrões, para não deixar ninguém manipular ou trair minha confiança, e isso exigia vigilância constante, autocontrole, disciplina emocional. E foi nesse processo que eu realmente comecei a me conhecer, a entender minhas próprias necessidades, desejos, medos, e a descobrir que a verdadeira liberdade emocional vem da capacidade de se proteger, de não depender de ninguém, de confiar em si mesmo, e que amar alguém não significa abrir mão de seus limites, de sua segurança emocional, de seu respeito próprio. E eu comecei a aplicar isso em tudo, em amizades, em relacionamentos amorosos, em minha vida profissional. E a cada experiência, a cada desafio, eu me fortalecia. Porque eu sabia que meu passado não podia me definir, mas podia me ensinar, e eu precisava aprender a usar essas lições para crescer, para evoluir, para me tornar alguém completo, independente, resiliente, alguém que não mais se abala com escolhas alheias, mas que aprende, se adapta e vence. E foi assim que eu comecei a sentir orgulho de quem eu estava me tornando, porque mesmo depois de tanta dor, abandono e traição, eu me mantive íntegro, consciente e forte, e cada passo que eu dava em direção à minha própria vida era uma vitória contra o passado, uma afirmação de que eu podia criar meu destino, e que ninguém jamais teria o poder de me derrubar emocionalmente como minha mãe e aquela amiga fizeram. E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que o perdão não é para os outros, mas para mim mesmo. Porque guardar raiva e ressentimento apenas me aprisionaria, e ao aprender a aceitar que minha mãe fez a escolha dela, que a amiga agiu de forma egoísta, eu comecei a me libertar, a viver de maneira mais plena, a construir minha própria felicidade, a valorizar aqueles que realmente merecem, e a entender que a dor do passado não precisa ditar o presente, que podemos decidir quem somos, como reagimos e como vivemos, e eu comecei a construir minha vida com essa consciência, sabendo que cada decisão que tomava era guiada pelo aprendizado da traição, pelo abandono que sofri, pela necessidade de me proteger e de viver de forma íntegra. E foi assim que a adolescência difícil, marcada pela escolha cruel de minha mãe, se transformou em uma base de força, consciência e resiliência que me acompanharia pelo resto da vida, moldando minha personalidade, minhas escolhas e minha capacidade de amar, confiar e viver plenamente, sabendo que eu posso ser íntegro e feliz mesmo sem depender de quem me abandonou. E que minha força nasce da dor que eu superei e da consciência que adquiri, e que ninguém jamais poderá roubar aquilo que construí dentro de mim. Quando eu entrei de vez na vida adulta, percebi que as cicatrizes da adolescência, do abandono e da escolha da minha mãe de ficar do lado daquela amiga que me traiu, não haviam desaparecido, elas apenas se tornaram parte do meu caráter, moldando minhas escolhas, meus relacionamentos, minha forma de encarar o mundo, e eu comecei a perceber que nada seria fácil, que confiar em alguém não seria mais natural, que eu teria que construir minha própria rede de apoio, minhas próprias certezas, minhas próprias bases, porque aprendi que não posso depender de quem deveria estar ao meu lado, mas que falhou, e essa percepção me deu força e também cautela, porque eu precisava aprender a equilibrar vulnerabilidade com proteção, e a cada amizade, a cada vínculo que eu criava, eu avaliava intenções, observava comportamentos, testava lealdades, porque não podia mais ser pego de surpresa, não podia permitir que minha confiança fosse quebrada como foi naquela época, e ao mesmo tempo eu percebi que viver assim exigia disciplina emocional, controle interno, paciência e resiliência, porque a vida adulta é cheia de desafios, e lidar com traumas do passado enquanto se constrói um futuro exige força constante. E foi nesse período que eu comecei a me dedicar intensamente a mim mesmo, a meus estudos, meu trabalho, minhas habilidades, tentando criar um espaço seguro em que eu pudesse crescer, prosperar e me sentir completo, mesmo sem depender de aprovação externa, e cada conquista, cada passo que eu dava era um lembrete de que eu podia sobreviver e prosperar apesar da dor que carregava, apesar do abandono que sofri, apesar da traição da minha mãe. E foi assim que comecei a descobrir que a verdadeira liberdade emocional vem de dentro, vem do conhecimento de si mesmo, do amor próprio, do respeito próprio,
e que ninguém pode tirar isso de você, a não ser você mesmo. E eu comecei a aplicar isso em todos os aspectos da minha vida, evitando relacionamentos tóxicos, pessoas manipuladoras, amizades superficiais, e selecionando cuidadosamente quem merecia meu tempo e confiança. E isso me tornou mais forte, mais consciente, mais centrado, e ao mesmo tempo mais solitário. Porque a proteção que eu construí para evitar novas dores também me afastou de alguns vínculos, mas eu aprendi que nem tudo que se perde é ruim, porque alguns afastamentos são necessários para que possamos crescer sem depender de quem nos prejudica, e ao mesmo tempo, comecei a perceber que o impacto da escolha da minha mãe se estendia além do emocional, afetava meu comportamento, minhas expectativas e minha forma de interagir com o mundo, e eu precisei aprender a lidar com isso, a não permitir que a mágoa moldasse negativamente minha vida, a não deixar que a raiva fosse um fardo, mas sim uma lembrança do que superar, e cada dia que eu me sentia tentado a recuar, a desconfiar, a me fechar, eu lembrava de que eu tinha sobrevivido ao pior, que eu podia lidar com tudo o que viesse. Que eu podia escolher ser íntegro e íntegro seria, independentemente do que outros fizessem, e foi assim que comecei a me aproximar de pessoas que realmente agregavam valor, que estavam dispostas a caminhar ao meu lado sem julgar meu passado, sem tentar manipular minhas emoções. E isso me trouxe um senso de pertencimento que eu nunca tive antes, porque finalmente eu percebi que não precisava do amor de quem me traiu, do apoio de quem me abandonou, que eu podia criar minha própria família, meus próprios laços, minha própria segurança. E ao mesmo tempo eu percebi que a experiência do abandono me deu empatia, me ensinou a reconhecer dor, sofrimento e necessidade em outros, mas também me ensinou a não permitir que ninguém passasse por cima de mim, que ninguém abusasse da minha confiança, que ninguém repetisse o que minha mãe fez, e essa consciência se tornou uma bússola para todas as decisões que eu tomaria, em relacionamentos amorosos, amizades, trabalho, e cada passo que eu dava era guiado por essa experiência, por essa aprendizagem dolorosa, e eu comecei a perceber que minha independência emocional era a maior conquista da minha vida, porque ninguém poderia me manipular, me controlar ou me ferir como fizeram antes, e ao mesmo tempo, comecei a ver que o passado continuaria me influenciando, que as lembranças do abandono e da traição estariam sempre lá, mas que eu podia usá-las como combustível, como motivação, como força para me tornar alguém melhor, mais consciente e mais íntegro, e eu comecei a observar meus relacionamentos de forma diferente, percebendo sinais de alerta, analisando atitudes, e me tornando alguém que não confia cegamente, mas que valoriza quem realmente merece, e ao mesmo tempo, comecei a perceber que minha mãe, ao escolher o lado da amiga, me deu uma lição dura, mas essencial, me ensinando que a vida não é justa, que nem todos vão agir com lealdade, mas que eu posso escolher como reagir, que posso escolher crescer, evoluir e ser forte, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber que a dor que senti na adolescência se transformou em consciência, força e resiliência, me preparando para enfrentar desafios maiores, responsabilidades, escolhas difíceis e relacionamentos complexos, e eu comecei a aplicar essa força em tudo, no trabalho, nos estudos, na vida pessoal, e em cada decisão importante que eu tomava, porque eu sabia que não poderia mais ser enganado, manipulado ou traído, e que minha felicidade dependia exclusivamente de mim, da minha capacidade de criar limites, de proteger meu coração, de valorizar quem realmente merecia, e foi assim que comecei a sentir orgulho de mim mesmo, de cada passo que dava, de cada conquista silenciosa, de cada obstáculo que superava, porque eu percebia que estava construindo uma vida sólida, íntegra, autêntica e independente, e que o abandono e a traição, embora dolorosos, haviam me transformado na pessoa que eu precisava ser para sobreviver e prosperar, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber que minha mãe, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda fazia parte da minha história, mas não do meu presente, e que isso era suficiente, porque eu precisava viver no agora, construir meu futuro e me cercar de pessoas que realmente valorizassem quem eu sou, e que cada dia que eu superava a dor, cada dia que eu me fortalecia, cada vitória silenciosa que conquistava, era uma prova de que eu podia ser feliz, completo e íntegro, mesmo sem o amor ou apoio de quem me traiu, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber que essa experiência me preparou para a vida inteira, me ensinou a valorizar o que importa, a proteger meu coração, a escolher minhas batalhas e a construir relações verdadeiras, e que ninguém jamais poderia tirar minha paz, minha integridade ou minha felicidade, porque eu havia me tornado mais forte do que qualquer abandono poderia me derrubar, e que finalmente eu estava pronto para viver minha vida plenamente, sem medo, sem culpa, com consciência e força, sabendo que minha história, embora marcada pela dor, se transformou em base de resistência, resiliência e independência, e que cada escolha que eu fazia agora era guiada por essa força, por essa consciência,
por esse aprendizado que ninguém poderia roubar, e que finalmente eu podia olhar para o futuro com confiança, orgulho e determinação, sabendo que eu sobrevivi, cresci e me tornei alguém capaz de criar a vida que sempre mereci, independente de quem decidiu me abandonar no passado. Quando eu comecei a enfrentar o passado de frente, percebi que não bastava apenas sobreviver à traição da minha mãe e da amiga, eu precisava confrontar mentalmente cada momento, cada escolha, cada dor que me marcou, porque carregar ressentimento silencioso não resolve nada. E a vida adulta exigia que eu tivesse coragem de encarar a verdade, de admitir que fui abandonado, traído e que isso afetou minha confiança, minha autoestima e minha visão sobre o amor e a amizade. E ao mesmo tempo eu percebi que confrontar o passado não significava voltar a ele, mas sim entender o que aconteceu, aceitar que não havia culpa minha, e usar essa aceitação para construir algo melhor. E foi nesse processo que comecei a perceber que a raiva que senti durante anos era uma energia que poderia ser transformada em força, porque ao invés de me destruir, eu podia canalizar essa dor para evoluir, crescer e me tornar alguém mais consciente, íntegro e forte. E eu comecei a refletir sobre cada momento que passei, sozinho, cada noite de choro, cada sensação de abandono e desvalorização, e comecei a entender que tudo isso me ensinou lições que ninguém poderia me ensinar de outra forma, e que a escolha da minha mãe de ficar do lado da amiga que me traiu, por mais dolorosa que fosse, me deu uma oportunidade de aprender resiliência, autossuficiência e consciência, e comecei a perceber que eu podia transformar aquela experiência em combustível para a vida, em energia para me tornar alguém que não depende do reconhecimento, aprovação ou amor de quem não estava disposto a dar, e foi assim que comecei a assumir o controle total da minha história, decidindo quais relacionamentos mereciam minha dedicação, quais pessoas poderiam fazer parte da minha vida e quais ficariam para trás. E ao mesmo tempo eu percebi que confrontar a mãe mentalmente, revisitar cada ferida, cada abandono, me deu clareza, porque eu comecei a diferenciar entre quem realmente se importa e quem apenas usa aparências para manipular. E essa consciência me deu uma liberdade que eu nunca tive antes, a liberdade de escolher como reagir, a liberdade de não ser prisioneiro do passado, e comecei a aplicar isso em todas as áreas da minha vida, cuidando de amizades, relacionamentos amorosos, vínculos profissionais, e mantendo apenas aqueles que realmente agregavam, aqueles que demonstravam lealdade, respeito e consideração, e ao mesmo tempo eu percebi que a dor do passado, embora ainda presente, não precisava mais ditar minhas emoções, que eu podia observar essas lembranças sem me deixar consumir, sem me deixar paralisar, sem me deixar repetir padrões antigos de desconfiança extrema ou autossabotagem, e eu comecei a usar essa energia para criar metas, conquistar sonhos e me tornar uma pessoa de valor, não apenas para mim, mas também para aqueles que eu escolhi ter perto. E foi nesse momento que comecei a perceber que minha mãe, ao escolher o lado da amiga que me traiu, sem querer, me deu um presente disfarçado. Porque me obrigou a desenvolver uma força interior que eu nunca teria se tudo tivesse sido fácil, se eu tivesse tido proteção e apoio incondicional. E eu percebi que a vida adulta não é sobre perfeição ou ausência de dor, mas sobre aprender a lidar com os obstáculos, aprender a transformar feridas em aprendizado e força. E eu comecei a aplicar isso a cada relação, a cada decisão, a cada momento em que a insegurança ou o medo surgiam, porque eu sabia que a única pessoa em quem poderia confiar totalmente era eu mesmo. E que minha felicidade, integridade e segurança emocional dependiam exclusivamente de como eu lidava com minhas experiências, com minha dor e com meu passado. E foi assim que eu comecei a construir uma vida sólida, baseada em princípios, limites e escolhas conscientes. E ao mesmo tempo eu percebi que confrontar o passado não significa guardar rancor, significa compreender, aceitar e evoluir, e que essa evolução me permitiu olhar para minha mãe sem ódio, mas com consciência de que a escolha dela não define quem eu sou, não diminui minha força, não impede minha felicidade, e ao mesmo tempo eu percebi que a amiga que me traiu, embora tenha causado dor, não tinha mais poder sobre minha vida, que eu havia me tornado emocionalmente independente, resiliente e íntegro, e que nada que ela ou minha mãe fizessem poderia mudar isso, e essa consciência me trouxe uma liberdade emocional que eu nunca tive antes. A sensação de que eu sou o dono da minha história, que posso escrever minha vida sem que o passado me controle, que posso construir relações verdadeiras, vínculos sólidos, amor genuíno e respeito mútuo. E eu comecei a perceber que a dor, embora difícil, tinha um propósito: me ensinar a valorizar a si mesmo, a estabelecer limites, a confiar em quem merece, a lutar por quem fica e a não dar espaço para quem te abandona. E eu comecei a aplicar isso de forma prática, tomando decisões que refletiam minha maturidade, minha integridade e meu respeito próprio, escolhendo cuidadosamente parceiros, amigos, colegas, evitando pessoas tóxicas, evitando relações manipuladoras e cultivando apenas aqueles que mostravam lealdade, carinho e valor real.
E ao mesmo tempo eu percebi que a liberdade emocional que conquistei não se compra, não se encontra em conselhos ou livros, se conquista enfrentando a dor, lidando com o abandono, superando a traição e transformando isso em força interior, e eu comecei a sentir orgulho de mim mesmo, de minha capacidade de resistir, de crescer, de me tornar alguém íntegro, resiliente e consciente. E ao mesmo tempo eu percebi que a vida adulta continuaria trazendo desafios, que novas situações poderiam testar minha paciência e confiança, mas que agora eu tinha ferramentas, consciência e força para lidar com tudo, e que cada passo que eu dava, cada obstáculo que superava, cada decisão que tomava com base na experiência do passado, me tornava mais forte, mais consciente e mais capaz de proteger minha vida emocional e construir relações saudáveis. E eu comecei a perceber que minha história, marcada pela dor da traição e do abandono, se transformou em aprendizado, crescimento e força real, e que ninguém jamais poderia me derrubar emocionalmente como fizeram antes. E ao mesmo tempo eu percebi que meu maior triunfo não era vencer os outros, mas vencer a mim mesmo, minhas inseguranças, meus medos, meus ressentimentos, e transformar a dor em combustível para uma vida plena, íntegra e consciente. E eu comecei a viver com orgulho, confiança e determinação, sabendo que minha força vem do que sobrevivi, do que aprendi, da capacidade que tenho de escolher quem realmente merece fazer parte da minha vida, e que cada decisão que eu tomo hoje é guiada por essa consciência, e que minha felicidade e paz emocional são frutos da superação, da integridade e da resiliência que construí, e que nada e ninguém poderá tirar isso de mim. Quando finalmente percebi que o passado não poderia mais me controlar, senti uma mistura de alívio, força e uma paz que eu nunca havia experimentado antes, porque tudo o que aconteceu durante minha adolescência, a traição da amiga, a escolha da minha mãe de apoiá-la e me deixar sozinho, tudo isso, por mais doloroso que fosse, me moldou, me ensinou a ser resiliente, a confiar em mim mesmo e a perceber que a felicidade e segurança emocional só podem vir de dentro, e não de terceiros, e ao mesmo tempo, comecei a olhar para minha mãe sem raiva, sem ressentimento, mas com consciência de que ela escolheu seu caminho e que eu precisava escolher o meu, que minha vida não seria definida pelo abandono ou pelas falhas dela. E foi nesse momento que percebi que a verdadeira transformação não é sobre vingança, não é sobre provar algo para quem te machucou, mas sobre se reconstruir, sobre viver de forma íntegra, consciente e feliz, independentemente de quem esteve ou não esteve ao seu lado. E eu comecei a valorizar cada pequena conquista, cada passo que dei sozinho, cada decisão que tomei com base na minha força interior, porque eu finalmente entendi que a vida é sobre assumir responsabilidade por quem somos e pelo que queremos ser, sem esperar que ninguém preencha lacunas que só nós podemos preencher, e ao mesmo tempo eu comecei a perceber que meu passado, por mais doloroso que fosse, se tornou meu maior professor, e cada abandono, cada traição, cada decepção, se transformou em aprendizado, em consciência, em maturidade, e eu comecei a aplicar isso em cada relação, em cada amizade, em cada vínculo, estabelecendo limites claros, escolhendo quem realmente merecia meu tempo e minha confiança, e ao mesmo tempo, percebi que a dor que senti, que me fez duvidar de mim mesmo, que me fez questionar meu valor, agora se transformava em força silenciosa, em segurança emocional, em integridade, porque eu havia superado tudo que parecia impossível, e ao mesmo tempo, comecei a entender que a vida adulta é cheia de desafios, mas que cada obstáculo pode ser vencido se você tiver consciência de quem você é, se você valorizar sua própria integridade e se cercar de pessoas que realmente agregam, que realmente respeitam. E foi assim que comecei a reconstruir minha vida, criando relações verdadeiras, vínculos sólidos, amor genuíno e respeito mútuo, sem abrir espaço para quem me abandonou, sem permitir que traumas antigos definissem meu futuro, e ao mesmo tempo, percebi que minha mãe, embora tenha cometido erros graves, ainda podia fazer parte da minha história de forma saudável, desde que eu estabelecesse limites, e eu comecei a aplicar essa consciência em nossas interações, sem permitir que mágoas antigas controlassem meu comportamento, sem permitir que a raiva me dominasse, e ao mesmo tempo, percebi que a maior lição que tirei de tudo isso é que ninguém pode roubar sua felicidade se você aprender a construí-la de dentro para fora, se você aprender a confiar em si mesmo, a respeitar seus próprios sentimentos, a valorizar quem realmente está ao seu lado. E foi assim que comecei a sentir uma paz profunda, uma confiança silenciosa em minha capacidade de enfrentar o que viesse, e ao mesmo tempo, comecei a perceber que minhas experiências dolorosas, que pareciam castigos, eram na verdade oportunidades para me tornar alguém mais consciente, íntegro e resiliente. E eu comecei a aplicar essa força em todos os aspectos da minha vida, no trabalho, nas amizades, em relacionamentos amorosos, cuidando de quem realmente merecia, protegendo meu coração e cultivando vínculos que valem a pena, e ao mesmo tempo,
Percebi que a liberdade emocional que conquistei não se compara a nada, que não tem preço, porque eu posso viver plenamente, feliz e seguro, sem depender de aprovação, amor ou validação de quem não merece, e essa consciência me trouxe uma felicidade silenciosa, profunda e verdadeira, porque eu finalmente entendi que minha vida é minha, que meu valor é meu, que minha paz e minha integridade não estão à venda, que ninguém pode tirar o que eu construí, e ao mesmo tempo, comecei a olhar para o futuro com esperança e confiança, sabendo que minhas experiências me tornaram forte o suficiente para enfrentar qualquer desafio, qualquer decepção, qualquer traição, e que cada passo que dou agora é guiado pela consciência, pelo aprendizado e pela força interior que conquistei, e ao mesmo tempo, percebi que o perdão que precisava dar não era para minha mãe ou para a amiga que me traiu, mas para mim mesmo, para me libertar da dor que carreguei, para aceitar minha história, minhas escolhas e meus sentimentos. E foi assim que finalmente senti que estava completo, que estava livre, que podia viver sem medo, sem culpa e sem amarras do passado, e ao mesmo tempo, percebi que minhas experiências me deram empatia, compaixão e uma visão clara de quem realmente merece meu amor, amizade e respeito, e que eu poderia escolher viver ao lado de pessoas que realmente valorizam, cuidam e respeitam, e que nada nem ninguém poderia me impedir de construir uma vida plena, íntegra e feliz, e ao mesmo tempo, percebi que a maior vitória não era sobre quem me abandonou, mas sobre mim mesmo, sobre minha capacidade de me erguer, de me reconstruir, de transformar dor em força, abandono em independência, traição em consciência, e ao mesmo tempo, percebi que minha vida agora é minha, que meu coração é meu, que minha felicidade depende exclusivamente de mim, e que cada passo que dou, cada decisão que tomo, cada vínculo que construo é uma prova de que sobrevivi, cresci, aprendi e me tornei alguém capaz de viver plenamente, amar com consciência e respeitar minha própria integridade, e ao mesmo tempo, percebi que o passado não me define mais, que não controla mais meus sentimentos, que não dita mais minhas escolhas, e que eu posso olhar para trás apenas com aprendizado, e olhar para frente com esperança, confiança e determinação, e que finalmente, depois de tudo, eu posso dizer que estou em paz comigo mesmo, com minha história e com minha vida, sabendo que minhas experiências me moldaram, mas não me definem, que minha dor me fortaleceu, e que minha liberdade emocional e felicidade agora são minha maior conquista, e se tiver gostado, comente e compartilhe para eu trazer mais conteúdos como esse.